Ok, nós paramos nesse texto tão importante, tão conhecido, de João 3,16. Então vamos retomar. João 3,16. Então Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. E depois no versículo 17 fala: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então nós queremos pegar essa aplicação para nós, porque se vocês se lembram, no final do Evangelho de João, depois da ressurreição, Jesus fala que Ele está enviando os discípulos assim como Ele foi enviado pelo Pai. Na oração também Ele fala isso. Então, como eu estou dizendo, Jesus não veio, Ele veio para fazer algo que não pode ser repetido, que não pode ser igualado. Ele é único, Ele fez uma obra que nós nunca temos que tentar fazer algo semelhante para pagar pelos pecados. Mas Jesus também falou muito que assim como Ele carregou a cruz, assim como Ele caiu na terra como uma semente, todos aqueles que são seguidores seus vão segui-lo e fazer a mesma coisa. Então isso que nós precisamos ver é algo impossível a ser imitado, mas a diferença entre o reino que é feito por autoridade imposta e o reino que é feito através da geração de vida, é exatamente essa diferença, que aquilo que o monarca exige, que cobra, que manda, a gente não consegue obedecer. Mas aquilo que é gerado, Jesus é o Filho que foi gerado pelo Pai. Então é por isso que Ele tem todo o poder, por isso que Ele tem a vida que Ele tem, porque Ele foi gerado pelo Pai, e o que Ele veio trazer é essa mesma transmissão de vida, ok? No mesmo capítulo 3, versículo 34: aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus dá o Espírito sem, a minha tradução fala sem restrição, ou sem medida. Então Jesus é o único que tem o Espírito Santo em toda a plenitude, mas o princípio é o mesmo. Nós não podemos fazer a obra de Deus, nós não podemos estender o reino, nós não podemos ser instrumentos do reino sem seguir os mesmos princípios de Jesus. Então vamos recapitular: de onde Jesus veio? Do seio do Pai, de estar junto com Ele. Como é que Jesus trabalhou com os 12 discípulos? Ele escolheu 12 pessoas para estarem com Ele. Ele não escolheu 12 pessoas para fazer milagres, para pregar. Eles fizeram isso depois, mas Ele não escolheu para isso. Ele escolheu 12 homens para estarem com Ele. Então o envio é depois de estar com. Então essa união, essa vida dinâmica da Trindade, isso tem que acontecer antes de ser enviado, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Nós não vamos ter tempo de ler todas as vezes que ele fala sobre isso no Evangelho de João, mas ele fala isso, ele cansa de falar a mesma coisa, ele vai martelando essa verdade. Eu estou falando coisas que eu ouvi, eu não inventei essas coisas. E eu volto a falar, se alguém poderia falar, Ele é o verbo de Deus. Ele poderia falar, eu estou falando porque eu sou o verbo. Ele poderia falar assim, eu estou falando a verdade porque Ele falou depois, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ele falou, mas Ele sempre enfatizava
que ele estava dizendo palavras que ele tinha ouvido, porque ele estava estabelecendo um ciclo de vida. A Trindade é uma unidade completa, mas não fechada. Tremendo isso. Não é uma unidade fechada. A Trindade é uma unidade aberta. Então, ele foi enviado por Deus e ele falava as palavras de Deus. Versículo 35: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos. A gente tem que ir simplificando e resumindo e às vezes indo lá na frente. Lá em João 15, quando ele fala sobre a videira e que os ramos precisam, os ramos precisam permanecer em Jesus, nós não temos condições de fazer nada. Na teoria todo mundo aceita isso, ninguém vai questionar, mas na prática nós ainda achamos que conseguimos fazer muita coisa sem estar ligado, conectado com a fonte. Então ele falou assim: vocês não podem fazer nada sem estar dentro da videira. E ele fala exatamente dessa pericorese, de um estar dentro do outro, né? O ramo tem que estar em Jesus, Jesus está dentro dos ramos, é um dentro do outro. Agora a minha pergunta, que eu já vou dizendo, não precisa fazer essa pergunta por escrito, porque eu não sei responder. A minha pergunta é: como que isso acontece? Eu sei que é um mistério, eu sei que eu não vou conseguir fazer um desenho numa lousa, eu sei que não vai ser uma coisa que eu possa reduzir a uma fórmula lógica, mas mesmo assim ele nos convidou para essa vida, eu preciso saber como é que isso pode acontecer. Então o que eu estou passando para vocês é o pouquinho que eu consegui extrair dessas palavras de Jesus. Como que o Pai estava no Filho? O Pai estava no Filho porque o Filho abriu um espaço. E eu achei muito interessante, cada dia a gente vai descobrindo mais coisas, né? Eu li uma outra coisa sobre pericorese esses dias que fala assim, porque até então o que eu entendi é que peri significa em volta e corese é uma coreografia, uma dança. Então, dançar em volta é uma coisa meio circular, meio dinâmica, meio que você não consegue distinguir exatamente a sequência. Mas aí eu vi num outro lugar que essa palavra grega, que não é uma palavra inspirada, não é uma palavra que está na Bíblia, mas é um significado interessante que eu acho que ajuda a gente a entender, que a palavra significa também abrir espaço. Porque não tem jeito de um entrar dentro do outro se um não abre espaço para o outro. O que eu quero dizer com isso? Se, como eu falei, toda a nossa sociedade está caminhando para individualismo, em que cada um precisa lutar e assegurar os seus direitos, a sua necessidade e felicidade, ninguém vai invadir os meus direitos. Eu acho incrível, assim, é uma linha fina, não é muito difícil não é muito fácil assim da gente fazer essa distinção, mas eu acho incrível quantos cristãos acham que devem lutar e brigar pelos próprios direitos. Cristão não é bobo, cristão não é idiota, cristão tem que lutar, igreja tem que lutar, esse aqui é nosso direito. E Jesus mostrou o contrário: eu abro mão, eu não vim para buscar a minha realização. Então, como que funciona a pericorese? Como é que um vai entrar dentro do outro? Tem que abrir espaço. O Pai só podia falar as palavras dele
Porque o filho fala assim: pai, o que é para fazer? Eu não vim para fazer a minha agenda, eu não tenho o meu propósito aqui, eu não estou construindo a minha obra e pedindo: Deus, por favor, eu estou fazendo no teu nome, por favor, me abençoe. Afinal de contas, estou fazendo a tua obra, ou afinal de contas, eu sou teu filho, eu tenho o direito de ser feliz. As nossas orações são muito nesse sentido. Mas Jesus veio mostrar outra coisa. Ele estava junto com Deus, ele estava perto do Pai, ele estava encantado com o Pai doou tudo para ele. Então você tem aqui essa reciprocidade. Existe algo que está acontecendo entre o Pai e o Filho, não é num sentido só. Há um vai e vem, como ele falou: o Pai está em mim e eu estou no Pai. Como que eu entro dentro do outro? Como que eu me envolvo com a minha esposa, com os meus filhos? É cercando os meus direitos? É definindo o quanto que os outros precisam me servir? Ou é abrindo espaço para os outros? Então isso não dá para você fazer uma série de regras, não dá para fazer uma fórmula para fazer isso, mas a gente consegue entender: o pai ama o filho e manda o filho entregar tudo para ele. O seu versículo está assim, não? Vocês têm que prestar atenção, que de vez em quando eu troco as coisas e que ver se eu estou falando na Bíblia ou não. O pai ama o filho e fala assim: filho, como eu te amo, você tem que dar tudo para mim. O que está escrito aí? O pai ama o filho e entrega tudo para o filho. Outra vez, você vai falar assim: Deus não estava arriscando nada, porque ele sabia que o filho ia fazer a vontade dele. Mas eu queria falar com vocês sobre o que é paternidade. Outra vez eu não estou definindo, estou descrevendo algumas coisas. O pai, ele é a origem. Um entra dentro do outro, mas cada um não perde a sua identidade, não perde a sua função. O pai nunca deixa de ser pai. E nesse sentido, por exemplo, eu estou mostrando que o filho tem algumas coisas. O filho, Jesus, ele é singular, ele é o unigênito, ninguém jamais vai ocupar o lugar dele. Mas ele veio para abrir um ciclo reprodutivo. A planta nasce, produz semente, a semente nasce, produz outra árvore, produz outra semente. Toda a vida que Deus criou, ela segue um ciclo de vida. E a Trindade é viva, ela produz vida, ela não é um círculo fechado. Famílias podem ser muito, muito maravilhosas, todo mundo tem muita harmonia, mas podem ser muito fechadas. Um grupo de oração pode ser muito fechado. Uma igreja pode ser muito fechada. A Trindade não é fechada. A Trindade, o Pai gera vida, essa vida é capaz de se reproduzir. Jesus veio para trazer muitos filhos para o Pai. Então o filho, ele participa da paternidade do Pai. Vê se vocês conseguem me entender. O filho, ele participa da paternidade do Pai. Como que ele participa? Ele transmite a vida, mas ele se vê como um transmissor, ele não é a origem. O Filho, o Verbo, que é Jesus, ele nunca falou assim: eu sou a origem. Não, ele falou assim: eu vim para transmitir, eu vim na verdade para trazer vocês, não a mim mesmo, mas para levar vocês ao Pai. Então, nesse sentido, nós fomos convidados também a participar da paternidade de Deus. A família, eu sempre fico pensando, gente, que coisa fantástica que Deus fez de permitir a nós, homens e mulheres, cada um com sua função, mas de nós podermos participar
da paternidade de Deus, de ver uma criança nascer. Fala a verdade, gente, tem alguma coisa que chega perto do prazer de ver uma criança nascer e desenvolver? Isso é paternidade. Isso quando eu falo paternidade, por favor entenda que eu estou falando sobre a paternidade completa, que é a paternidade e maternidade. Deus é pai e mãe. E só para voltar naquela brincadeira que as mães sofrem mais pelos filhos do que os pais, isso é por causa do homem caído, porque no plano de Deus, cada um sofre, cada um tem uma parte, existem dores de parto que as mães não conhecem. Então, isso dentro do plano de Deus é uma coisa complementar. Essa omissão dos pais é uma parte da natureza caída, isso não é de Deus. No plano de Deus, pais e mães, cada um com sua função, mas juntos como uma unidade, sofrem dores de parto por filhos adultos. Quem é pai e mãe de filhos adultos sabe do que eu estou falando. Então, a paternidade, então voltando, paternidade não é só masculina, né? A paternidade de Deus é perfeita, inclui paternidade e maternidade, mas nós fomos convidados a participar desse processo fantástico de Deus, só que nós precisamos entender um limite, um aspecto, que é o que Jesus mostrou. Ele, como Filho de Deus, o verbo da vida, ele não passava a ideia de que as coisas vinham dele. Ele falou assim: tudo vem de Deus. Então, paternidade, eu sei que o que eu estou falando é muito óbvio e muito simples, só que na prática a gente não entende isso. É a mesma coisa de falar sobre dependência. Quem depende da videira? Quem depende da raiz, do tronco, né? Claro, todos nós dependemos, mas nós continuamos agindo como se nós fôssemos ramos fora da videira, achando que o ramo consegue fazer as coisas sozinho. Paternidade, os exageros, os desvios, os erros na família natural e na família espiritual, vêm de não saber que nós só somos representantes de Deus, nós somos transmissores da semente divina. A semente não origina em nós, nós somos meros transmissores. Para poder transmitir o verbo vivo, a palavra viva que gera vida nos outros, nós temos que fazer o que Jesus fazia, que é estar com o Pai. Ele começou a jornada dele, né? Começou, nem faz sentido porque não tem começo, mas ele veio do Pai e, como homem, ele mostrou que ele só podia ter autoridade e vida em contato vivo com o Pai. Para escolher 12 discípulos, quantas pessoas sabem o que Jesus fez antes? Para ele escolher os 12 discípulos, ele já tinha vários discípulos, já estavam andando com ele, né? Tem as histórias de como ele chamou os pescadores e tal, mas quando chegou a hora no meio de todos aqueles que estavam seguindo Jesus, tinha vários discípulos, ele foi escolher 12, era um número significativo, era um grupo significativo, era uma coisa muito importante. Toda a sequência do plano de Deus dependeria desta escolha, desses 12 homens. O que Jesus fez? Jesus fala assim: Deus, me dá sabedoria agora, vou fazer. Não, ele passou a noite toda em oração. Ele passou uma noite toda. Gente, ele era homem, ele tinha cansaço. Não era fácil. Ele passou a noite toda porque ele achava muito importante o que ele ia fazer e ele achava essencial, ele não podia sair de lá enquanto o Pai não falasse quais eram as pessoas que ele ia escolher.
E uma das coisas que Jesus diz, né, num desses textos, vários textos aqui, por exemplo, em João 17, quando ele ora, ele diz assim: Pai, eu completei a obra que o Senhor me deu para fazer. Gente, eu sei que eu não posso chegar nem perto do que Jesus fez, mas eu não sei você, assim, para mim, essa oração, se tem alguma coisa que eu quero fazer no final dessa etapa, que seja antes da morte ou na hora de Jesus voltar, sei lá, no final dessa etapa, eu gostaria de poder falar assim: eu terminei a obra que o Senhor me deu para fazer. Pode ser desse tamanhozinho, mas eu quero saber se eu terminei. E Jesus, nessa oração, ele não fala de uma coisa muito grande não, pelo menos aos nossos olhos, não parece tão grande. Pai, eu terminei a obra, o Senhor me mandou, lembra que ele enfatizou muito: fui enviado, fui enviado, fui enviado. Aí chega em João 17 e fala assim: eu acabei, missão completa. O que era a missão dele? Escolher 12 homens, manifestar o nome do Pai para esses 12 homens, porque o reino de Deus é feito através de paternidade, Deus como Pai. Ele falou assim: eu peguei as pessoas que o Senhor me deu. Isso é outro ponto muito importante. Eu estou falando sobre a relação da Trindade, mas eu estou falando assim, como isso se aplica na nossa vida. Quantas pessoas endemoniadas tinha naquela época que ele precisava expulsar o demônio delas? Quantas pessoas doentes, quantas pessoas mortas que ele poderia ter ressuscitado? Tinha muita coisa para ser feita, mas essa não foi. Ele fazia isso eram aspectos da obra que ele fazia. Quando alguém era doente, quando alguém, no caso de Lázaro que morreu, ele falou assim: isso é para a glória de Deus, isso eu preciso fazer porque o Pai mostrou que é para fazer. Mas ele não veio para fazer isso, ele veio para fazer o que Deus mandava. E a missão mesmo de Jesus era escolher 12 pessoas para estar com ele. Então, gente, vão fazer um grupo discipulado, 12 pessoas, sai por aí, gente, escolha 12 pessoas. Quem que você vai escolher? Jesus não escolheu as pessoas que, ele era um homem, claro, ele tinha afinidade com umas pessoas, ele gostava de ir, nem estou falando que isso é uma afinidade natural, mas ele gostava de ir na casa de Marta e Maria, não gostava? Ele amava, mas Deus falou com ele quais eram, Deus deu para ele 12 pessoas. Gente, eu não estou falando que Deus dá para a gente pessoas que a gente não gosta, eu só estou falando que Deus dá pessoas que Ele quer escolher, não é a nossa escolha, não é escolha nossa. E aliás, no meio da turma de Jesus tinha uma maçã podre também, né? Tinha alguém, e ele sabia que ele estava escolhendo uma pessoa que ia traí-lo. Então, tudo isso é para mostrar que tipo de missão Jesus tinha. Ele era o filho, mas ele não veio para fazer aquilo que ele queria, nem escolher: pai, então tá bom, só quer que eu trabalhe com 12 pessoas? Pode deixar, eu sei. A Bíblia diz aqui em João 2, fala que Jesus sabia o que estava no coração das pessoas, não precisava ninguém falar com ele. Então ele tinha condições de escolher, mas ele não escolheu. Quem escolheu para ele foi o Pai. Então, gente, isso é muito, muito impressionante o quanto que Jesus enfatizava: eu não escolhi as pessoas, eu não escolho o que eu falo, eu não escolho os milagres que eu vou fazer, eu faço o que o Pai manda eu fazer. Isso é um padrão. Agora, vamos dar uma equilibrada nisso. Não parece tão gostosa essa missão. Alguém está se sentindo
atraídos, assim, ó, eu vou entrar nessa missão, eu vou ficar com gente que eu não escolhi, eu vou fazer as coisas que eu não quis fazer. Assim, isso é uma vida ruim? O que vocês acham? Isso é uma vida ruim? É uma vida penosa, uma vida dura? Então, olha, vire aqui, nós estamos aqui pertinho, João capítulo 4. Jesus não escolheu a mulher samaritana. Vocês acham que ele escolheu a mulher samaritana para conversar com ela? Ele não escolheu. O Pai escolheu, colocou aquela mulher diante dele. Mas no fim da história, lembra que o contexto é que Jesus ficou sozinho, porque ele estava cansado e com fome, e os discípulos falaram assim: pode descansar aqui que a gente vai na cidade e nós vamos comprar uma comida. E enquanto eles saíram, que aconteceu a história com a mulher samaritana. Aí quando os discípulos voltaram, versículo 31, enquanto isso seus discípulos lhe pediram: Rabi, come. Ele porém respondeu: tenho uma comida para comer que não conheceis. Eu acho que Jesus, né, Deus, Jesus, eles têm um senso de humor que é fantástico. E eles, né, Pai, Filho, Espírito Santo, eles combinam umas coisas assim e fazem com a gente também. Eles chegam todo contentes: nós compramos a comida, não estou com fome. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Aí eles ficam assim: quem trouxe comida para ele? Cadê? Que comida é essa que ele está falando? Acaso alguém lhe trouxe o que comer? E aí, versículo 34, eu queria deixar isso como um lado muito importante nessa missão, que Jesus não estava sendo espiritual, ele não estava dizendo: olha, eu sacrifico tudo, sabe, irmãos, eu abri mão de tudo, eu sofro para servir a Deus, eu tenho uma vida difícil, mas eu faço para Deus, né? Tem muita gente que tem um jeito assim todos nós, né, uma tendência de falar o que nós estamos fazendo para Deus e quanto que a gente sofre, né? Jesus não falou assim: puxa, como eu sofro, né? Vocês me deixaram tanto tempo sem comer, eu estou morto de fome. Ele falou assim: não, fazer a vontade do Pai é tão gostoso, é tão maravilhoso, que isso me alimenta fisicamente. Ele não tinha fome, porque ele ficou tão satisfeito de ver uma mulher na condição de toda aquela história que a gente conhece, e quanto que ela foi transformada, e como ela se tornou uma fonte de água viva. Jesus ficou tão contente. Por que ele ficou contente? Porque ele ganhou glória? Não, a satisfação do filho é honrar o Pai. O que eu posso fazer que vai trazer glória a Deus? E isso traz tanta satisfação que ele falou assim: eu estou alimentado, eu estou satisfeito, eu tenho prazer em fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Gente, nós precisamos entender, a gente não entende muito isso. Nós acreditamos que devemos fazer a vontade de Deus, mas a gente acredita que fazer a vontade de Deus é ruim para a nossa carne, muitas vezes é, mas nós acreditamos que isso é algo que no fim vai deixar a gente no prejuízo. E no final de contas, Deus devia dar valor na gente, porque afinal de contas a gente está sofrendo muito por Ele, né? A gente está abrindo mão de muita coisa por Ele. E na verdade nós estamos ganhando uma coisa incalculável, se é que nós estamos realmente fazendo para agradar ao Pai. Porque se você faz dizendo que é para agradar ao Pai, mas no fundo você está fazendo para a realização própria, o negócio não vai funcionar. Tá? Então a gente precisa entender isso, mas eu não consegui. A gente tem pequenas experiências, acho que todos nós temos alguma experiência, sabemos que isso é verdade, mas nós não provamos muito essa verdade de que quando você abre mão
da sua própria realização. Quando você vive, isso é abrir espaço. Você abrindo espaço para Deus, abrir espaço para Deus é dizer: Deus, eu não quero fazer o meu sonho, a minha realização, eu quero realmente que o Senhor entre em mim. Isso é a verdadeira pericorese, isso traz uma alegria. Por isso que Jesus falou com os discípulos: não fiquem tristes, eu vou embora, mas o Espírito Santo vem, e Ele pode entrar, Ele pode viver dentro de vocês. É diferente. Então isso é algo que vai trazer uma alegria maior ainda do que ter Jesus presencialmente, fisicamente ao lado. Bom, quantas coisas nós podemos ler aqui. Vamos ver algumas coisas no capítulo 6 de João. João 6, depois da multiplicação de pães, eles procuraram Jesus no outro dia. Jesus falou assim: vocês não estão querendo ouvir as palavras de Deus, vocês estão querendo mais pão. E aí tem todo aquele diálogo, ele vai falando sobre o que é o verdadeiro pão. Outra vez, esse mesmo sentido de que o pão que satisfaz, ou a água viva que você bebe e começa a jorrar para os outros, não é essa inclinação, esse instinto de buscar a felicidade própria. Essa mentira de que a única maneira que nós temos de ser felizes é quando alguém faz algo por nós. Na igreja, na família, tantas situações. Eu não sou feliz porque minha esposa ou meu marido não fazem isso por mim, não entendem o que eu preciso, não fazem aquilo que me daria felicidade. E ele está mostrando assim: a felicidade não está no que o outro pode dar para você. Agora, essa semente, ela vem de Deus. Então eu volto a falar, a paternidade que traz esse outro tipo de vida, essa outra natureza, essa disposição de dar, que traz a verdadeira alegria, isso vem de Deus. Então você pode tentar viver a vida, o amor sacrificial, por exemplo, conjugal, ou de pai para filho, de mãe para filho, ou na igreja, em qualquer tipo de situação de amizade. Se Deus não for a fonte, não funciona. Se você não descobriu ainda, continue tentando mais um pouco. Mas a única maneira é se ligando à fonte que é Deus. Então vamos começar aqui tem uma sequência muito profunda aqui em João 6, começa no versículo, vamos começar no versículo 35. Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Por quê? Porque se você entrar nesse ciclo de vida, nunca tem falta, nunca tem falta. Nós precisamos descobrir esse ciclo dinâmico de vida que Jesus veio para trazer. Ele veio para nos introduzir nesse ciclo de vida. Versículo 36. Mas como já vos disse, vós me tendes visto, e mesmo assim não credes. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e de modo algum rejeitarei quem vem a mim. Então eu vou lendo aqui, parando. Eu quero que vocês vejam aqui uma sequência, embora seja uma verdade espiritual e não dá para reduzir a forma, mas tem uma sequência até lógica aqui, e é bem interessante. A gente não consegue transformar isso numa fórmula mecânica, que é vida, né? Mas isso aqui mexe muito com uma pergunta profunda que todo mundo fica debatendo, que é: como é que a pessoa vem a Jesus? Quem que traz?
Então, isso está dentro desse ciclo da vida dinâmica da Trindade e a nossa inclusão. E mais uma vez, né, eu diria que é impossível a gente ter a chave para entender, para a gente mexer com a chave, porque eu achei muito interessante uma frase também que eu li recentemente, que diz assim: o conhecimento humano sempre visa controle. Por exemplo, se os cientistas descobrirem como é que gera a vida, imagina o que eles vão fazer, porque eles querem ter controle sobre a vida. Mas na esfera espiritual, o conhecimento nos leva à rendição, à adoração. A gente vê uma coisa fantástica que Deus fez, a gente vê um pôr do sol, a gente vê uma flor, a gente vê uma vida, e a gente fica assim: Deus, que coisa maravilhosa. Não que a gente não deva entender, procurar entender os princípios de vida, mas o conhecimento não é controle. E por isso que as pessoas querem descobrir como é que a pessoa é salva, como é que a pessoa vem a Jesus. Então aqui vai mexer muito com esse assunto. Vamos ler e vamos ver o que Jesus ensina sobre isso. Vai ficar um mistério, a gente não vai continuar não sabendo, mas a gente vai entender pelo menos alguma coisa que acontece nesse processo. Então ele está falando com os judeus e dizendo: vocês viram a multiplicação de pães, vocês viram os sinais, e vocês continuam não crendo. Porque é uma coisa que é muito importante, especialmente no Evangelho de João, é que os sinais, os milagres, eles não vêm. Deus se preocupa com as pessoas, mas os sinais não vêm visando simplesmente o meu benefício. O sinal sobrenatural, as curas, as ressurreições, as coisas que Deus faz, vem para que as pessoas possam ter acesso à vida, a vida eterna. Então por isso que Jesus falou assim: eu multipliquei o pão ontem, era para vocês quererem conhecer o pão da vida, mas vocês não querem o pão da vida, vocês querem que eu multiplique o pão de novo. Vocês querem o pão, vocês não querem a vida. Então toda a questão, tudo que Jesus faz, que ele vem, a missão dele é levar as pessoas ao Pai. Ele não vem para se exaltar, Jesus não vem para ser aclamado, ele vai ser o rei, ele vai ser aclamado, mas esse não é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é honrar o Pai, engrandecer e glorificar o Pai e levar as pessoas a ter a vida eterna em Deus. Então ele fala: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, de modo algum rejeitarei quem vem a mim. E outra vez, gente, nós precisamos, eu quero desafiar cada pessoa aqui, uma das coisas importantíssimas, quando nós caminhamos com Deus, se nós quisermos ser instrumentos do reino de Deus, se nós quisermos ver esse reino da paternidade de Deus expandir, nós devemos querer ser instrumentos da vida de Deus, transmitir a semente de Deus. Nós não vamos transmitir isso por conhecimento, nós não vamos transmitir isso por regras, nós não vamos transmitir isso por uma prática religiosa, nós só vamos transmitir isso estando junto com Jesus, nessa vida dinâmica em que Ele está em nós e nós estamos nele. Essa é a fonte de vida. E quando nós estamos nessa fonte de vida, o Pai traz as pessoas que Ele quer. Isso não significa que você não vai sentir impulsionado por Deus a buscar alguém. Você não vai ficar sentado na sua casa esperando alguém chegar a você. Mas significa que não é a sua escolha. Deus traz pessoas a nós, Deus nos coloca em contato com pessoas. E Jesus falou assim como Ele não escolheu por Ele os 12 discípulos,
Ele não escolhe as pessoas que vêm a Ele. Então todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Gente, eu fico preocupado se eu, claro que eu já fiz isso, mas eu fico muito preocupado de ter rejeitado, porque Jesus está falando assim: quem o Pai traz a mim, eu não rejeitarei. Quem que o Pai trouxe a você? Será que você sabe? Será que você percebeu? Ou será que você achou que era alguém que estava incomodando você quando você queria fazer outra coisa? Todo aquele que o Pai traz a mim, eu não jogarei fora, não rejeitarei. Versículo 38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Qual é a vontade do Pai? Versículo 39, a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas que eu ressuscite no último dia. Muitas pessoas acham que Deus está mais preocupado com a obra, com uma missão, uma coisa a ser feita, do que com as pessoas. É muito fácil cair nessa armadilha. Jesus disse: a vontade do Pai é que eu não perca nenhuma pessoa sequer que Ele me deu. Ou seja, a nossa preocupação tem que ser: Deus, quem que o Senhor está colocando na minha vida? O Senhor aproximou pessoas a mim. Isso pode ser por circunstâncias, pode ser no trabalho, pode ser no estudo, pode ser em vários tipos de ambiente. Quem que Deus, mas não é só pelo fato de estar trabalhando ao lado de uma pessoa. Isso é uma boa, pode ser uma boa abertura. Mas Deus dá certas pessoas a nós. E nós precisamos saber quais são as pessoas que Ele nos deu. Claro que isso vai começar com sua própria família, né? Versículo 40, esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. É muito importante, eu não sei se tem algumas traduções que usam um verbo diferente. Aquele que vê o Filho, esse verbo é olhar, é contemplar. Aqueles que contemplam o Filho, aqueles que estão olhando, não é sabe assim, viu, né? Isso é algo que deve nos ocupar bastante. Como nós estamos fazendo isso hoje. Queremos ver quem é Jesus, como que Ele agiu. Olhando para Ele, nós temos essa chave de ser transformado, de ter a vida eterna. Bom, 41, eles começam a criticar. Quem é esse que está falando que é o pão que desceu do céu? Não é Jesus, filho de José? Nós conhecemos Ele. Como é que Ele pode estar dizendo desci do céu? 43, Jesus lhes respondeu: não me critiques ou não murmures. Ninguém, agora ele repete de novo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Então eu queria só oferecer a vocês um aspecto desse texto. Eu sei que é um dos versículos que causa mais debate sobre toda essa questão. Quem que vai buscar Jesus? Quem que o Pai chama? Ninguém pode ir a Jesus se o Pai não trouxer. Então, existe uma reação muito errada com isso, que é: bom, então não adianta ficar pregando, porque se o Pai trouxer, Ele vai trazer, mas não adianta eu ficar. Realmente, tem muitas coisas que nós fazemos que é simplesmente um exercício de futilidade. Jesus não ficava falando, tentando. Gente,
eu sou o Salvador, eu salvo, vocês têm que... Não, ele deixava, ele vivia situações, Deus movia em situações para que as pessoas tivessem, perguntassem o que aconteceu, para quê, fossem despertadas. Mas aqui ele diz o seguinte: ninguém, então vamos olhar essa sequência, versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Ok, então, o único que pode atrair alguém a Jesus, que é o enviado, e nós podemos nos colocar no mesmo lugar se nós formos realmente enviados por Deus. Para ser enviado por Deus, o que a gente tem que fazer? Passar tempo. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que realmente ter a vida dele em nós para poder levar. O que nós estamos levando? Então não significa que você vai parar com tudo enquanto você não sentir uma coisa sobrenatural que Deus está enviando, mas significa que não adianta fazer algo exterior sem ter uma vida interior, buscando, cultivando, estando na presença de Deus. Não tem outro jeito. O único jeito que Jesus podia trazer a vida do Pai era pelo fato de ter vindo do seio do Pai e também por passar aqui noites em oração, tempos. Várias vezes na Bíblia fala, Jesus foi procurar um lugar solitário, foi ficar sozinho, porque ele tinha que estar junto com o Pai. Então isso é a origem. Agora, mesmo tempo, Jesus, que era o verbo da vida, ele dizia, ninguém pode vir se o Pai não trouxer. Mas o que ele diz no versículo 45? Serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. O que quer dizer isso? Significa que o Pai traz as pessoas que estão procurando ouvi-lo. Quantos de vocês já ouviram testemunhos de pessoas, países muçulmanos? Eu lembro de ter lido uma história há muitos anos de uma pessoa, numa tribo indígena, que nunca tinha ouvido o Evangelho, mas que conheceu a Deus porque estava procurando, estava querendo. Então, eu não estou tentando reduzir isso aqui a uma fórmula humana, mas o Pai traz as pessoas a Jesus. Se todas as pessoas podem ser ensinadas por Deus, então Ele traz as pessoas que estão buscando, aqueles que aprenderam e ouviram do Pai. Tem que haver uma interação, tem que haver um coração que se abre, que faça espaço para Deus, que queira Deus. Isso também vem de Deus. Então, no fim das contas, a gente não tem essa chave. Eu só quero dizer que quando Jesus fala, ninguém vem ao Pai, ninguém vem a mim, se o Pai não trouxer, não é uma coisa que faz com que a gente se exime de toda a responsabilidade. Nós mesmos, como é que nós vamos a Jesus? Como é que nós somos atraídos a Ele? Bom, então ele continua falando, versículo 46, não que alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, somente ele viu o Pai. Eu sou o pão da vida, versículo 48, e depois ele começa a falar no versículo 51, que ele é a própria carne dele, é a vida que ele vai dar para o mundo. Versículo 53, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso não está se referindo unicamente, claro que tem uma relação com a ceia, com participar do corpo e do sangue de Jesus, mas isso não é limitado a isso. Isso ele fala sobre uma alimentação, é como está na videira. Eu sei que o nosso tempo está acabando, então só vou pegar mais
esse texto da videira mesmo. Vamos lá para João 15, para a gente ver ainda procurando essa dica. Como que nós vamos entrar numa vida em que Jesus entra em nós e nós estamos nele, ele em nós e nós nele. Versículo 4, 15:4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Então, a ideia, a figura é muito clara. Ele é o tronco, ele é a videira, nós somos ramos. A gente tem que permanecer. Como é que permanece? Na verdade, assim, ele nem está falando para entrar, porque entrar nós entramos, nós nascemos de novo, nós fazemos parte da videira. Mas como é que permanece? Eu não sei se o enxerto espiritual é mais fácil do que natural, mas parece que toda hora a gente está fora, precisa ser enxertado de novo, é um entra e sai, é um cortar, oh Deus, é mesmo, eu caí fora da videira, me coloca na videira novamente. Como que a gente permanece na videira? E ele fala assim, eu vou pular aqui para o versículo 9: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Agora ficou duro, né? Ele diz, como que permanece? A entrada é por amor. Ele amou, nos introduziu na videira. Para permanecer no amor, tem que permanecer na palavra dele. Mandamentos. Quem gosta da palavra mandamento? Quem sente um salto de alegria quando fala de mandamentos? Mandamentos. Esses mandamentos que ele está falando não são mandamentos assim. Isso tudo faz parte, Deus deu isso antes para mostrar como Ele é, a natureza dele, mas Ele não está falando dos 10 mandamentos, Ele não está falando sobre uma porção de regras morais, Ele está falando sobre viver dentro de um relacionamento, como o filho, ele faz exatamente o que o pai quer todos os dias, é assim que ele permanece no amor. Então é um relacionamento vivo. Permanecer no amor é permanecer ouvindo e fazendo o que Ele quer, porque o nosso maior desejo, nosso maior alimento é realmente fazer a vontade de Deus, né? Isso é a visão que Ele nos dá. Eu vou ler mais um texto, voltando agora para o capítulo 8, para lembrar, mais ou menos para concluir com essa ideia assim de que o reino de Deus é um reino de filhos. É um reino de filhos. Assim como Ele é filho, nós nos tornamos filhos. Os filhos não obedecem por obrigação. Não é um reino de um rei que manda e todo mundo tem que fazer mesmo sem querer. O reino de Deus não será estabelecido, mesmo que eu e você obedecêssemos a todos os mandamentos, fôssemos sempre submissos, sempre fazendo tudo certinho, isso não seria o reino. E Jesus mostra aqui em João 8. João 8:31. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra, é a mesma ideia de João 15, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Até os judeus falam assim: que isso? Nos libertará do quê? Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos. 34, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado
é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre na casa. Quem permanece? O filho permanece ali para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é liberdade? Liberdade é poder obedecer, fazer o que o Pai quer de nós, sem obrigatoriedade, sem pressão. Isso é ser livre, isso é o reino de Deus. O reino de Deus é quando nós vivemos espontaneamente, nós somos livres da escravidão e entramos num relacionamento vivo com o Pai. O Pai gera filhos, o monarca cria escravos, súditos. Queria deixar essa ideia, eu sei que é uma coisa muito simples, muito óbvia, mas é isso que eu queria deixar com vocês. Vamos ficar em pé só um instante.